Você sabia que a temperatura ela não é estável ao longo do dia? Que a gente tem variação da temperatura ao longo do dia baseada em Principalmente hormônios? morando em São Paulo, né? Exato, essa temperatura bipolar que a gente tem, né? Lembra que a gente já falou várias vezes do ritmo circadiano? Que existem ritmos circadianos, que a gente tem a influência dos hormônios. Então, assim, a temperatura corporal também sofre influência. Então, por exemplo, normalmente no final do dia a temperatura tende a ser mais alta. E é muito comum a gente ver as crianças abrindo um quadro de febre mais no fim do dia. Possivelmente as mães percebem a temperatura mais elevada nesse momento, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, até para a gente poder definir a febre de fato. Quando você mede, peraí, qualquer variação é relevante, então tem que lembrar disso. Nos adultos, essa variação ela é de meio grau, mas nas crianças ela pode chegar até 1 grau de variação, o que é bastante, né? Pensar de 36 para 37, de 37 para 38. Então, isso é bastante relevante, mas se é um quadro infeccioso, alguma hora a febre vai aparecer. É o que eu normalmente falo. Ai, doutor, eu medi, agora está com 37,2, o que eu faço? Nada, calma, espera. Às vezes é isso, é uma temperatura que subiu e vai cair. Agora, se for febre, vai subir, aí a gente caracteriza e resolve. Não, mas eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, por que a gente tem que ter uma temperatura constante? Porque assim, a gente tem geralmente 36, 37, né? A gente fica nesse, medir a temperatura da gente aqui, vai dar mais ou menos isso, né? Por que não pode ser muito menos ou muito mais? Porque eu imagino que os órgãos, tudo que tá dentro da gente, trabalha ali naquela temperatura, né? Isso. Se começar a esquentar demais o sangue, as paradas, deve dar uma... Na verdade, são as reações químicas, tá? São as reações químicas que a gente tem dentro do organismo. Então, não fermenta o ser humano. Mas é quase isso, desnatura a proteína, por exemplo. A proteína perde a função. Você tem enzimas que não funcionam numa temperatura alta, você entendeu? Entendi. Então, conforme passa muito daqueles graus que você tem que ter, você começa a ter... morre mesmo. Hipertermia mata. É isso, eu ia falar. Na Hipertermia hipertermia, você começa a ficar lelé porque algumas coisas do cérebro passam a não funcionar. Você começa a não funcionar as enzimas e morre, entendeu? Ou seja, por conta disso, a gente tem ali um termostato. Certo, Carol? Qual é? Onde fica o nosso termostato? O termostato ele fica no hipotálamo. Então, assim, é o lugar onde vai regular a temperatura. Você vai perder quando está muito alto e você vai ganhar, vai produzir calor quando a temperatura está muito baixa. Então, a gente sabe que no hipotálamo posterior, a gente tem normalmente conservação de calor e no hipotálamo anterior você controla a perda de calor. Vocês não precisam decorar isso, mas só para vocês entenderem que existe ali uma função, é um termostato que vai trabalhar com essa manutenção, variação pelo ritmo circadiano, mas uma certa manutenção de uma temperatura segura para o funcionamento do corpo. E aí, o que a gente sabe, por exemplo, é que a gente consegue produzir continuamente calor. Lembra que a gente falou? Quando a gente digere comida, né, Ivani? Quando a gente sempre falou isso. A gente tem mecanismos que vão produzir calor no nosso corpo e aí a gente vai ao mesmo tempo achando mecanismos que vão diminuir o calor. Pelas mesmas reações químicas que a gente produz, elas liberam calor. Saquei. Tá certo? É só lembrar da química, né? Tem algumas reações que soltavam calor e isso acontece com o corpo. Então, quando você tem um metabolismo muito alto, você vai eliminando muito calor. Outra coisa, você pode estar morando num lugar com muito calor. No então, iglu, teu ambiente por exemplo. externo é quente. Ah, não, quente, tá. Ou frio também, certo? Quer dizer, o seu corpo ele tem que manter uma temperatura constante, independente de fora, está frio ou calor, você tem que estar com aquela temperatura. Então, você tem que ter mecanismos para manter essa temperatura sempre constante, certo, Carolina? Isso, e assim, o metabolismo da gente, que é o funcionamento do nosso corpo, vai sempre gerar calor, tá? Digestão, quebra de proteína, não precisa saber disso, mas a gente vai sempre produzir calor. Então, eu tenho que ter mecanismos para perder calor. O forninho sempre está trabalhando lá dentro. Senão eu ia subir. Então, assim, vocês não precisam decorar, mas só para vocês entenderem que a gente tem em ordem decrescente de importância. A gente perde calor por radiação, que é aquela emissão do calor por ondas infravermelhas. A gente perde por evaporação, que todo mundo sabe o que é evaporação, é você perder a água do corpo, certo? E aí junto rouba calor. Sudorese, né? Convecção, que é a transferência do calor ao meio ambiente, depende de uma corrente de ar. Os ventos vão pegando seu calor. E por último, a condução, que é a troca de calor entre o corpo de contato, quando tem contato direto com alguma superfície. Deitar numa cama geladinha, assim. Quem nunca fez isso, né? No Nordeste, na Bahia, olhar a cama. A gente deitava no chão, às vezes, igual o cachorro, sabe? Porque era tão exatamente. quente. O cachorro faz isso. Deita, põe a barriga onde não tem muito pelo e deita ela no mármore, joga as patinhas igual rã. Exatamente. Isso aí é perder calor por condução. Então, vejam, o que é importante, Ivani, quando a gente pensa nos bebezinhos? Nos bebês é exatamente isso, porque o bebê, ele perde muito por condução, porque ele está lá deitado num berço, fica muito tempo deitado, ele não fica andando, ele não fica recebendo vento, por exemplo, não é verdade? E uma outra coisa é a radiação. Ele não sua, o bebê praticamente não sua, então ele não perde muito por evaporação, certo? E para piorar,
a avó vai lá e enche o menino de roupa. É isso aí. Ou seja, Vai que ele toma um aquele golpe de calor vento. que a criança poderia liberar, que seriam as ondas infravermelhas, o que acontece? Também não perde. Resultado, o que você acha que acontece com uma criança toda encapotadinha, num dia quente, deitada numa cama? Ela cozinha. Basicamente, É certo? E aí a mãe vai lá medir e vai falar, tá com febre. Não, ela tá com hipertermia. De arroz. Pode acontecer, às vezes, de um bebê até aumentar a temperatura, chegar até em 37,5. Às vezes pode acontecer. Porque justamente esse termostato que a gente falou, no bebê, ele ainda é imaturo. Então, você pode ter uma hipertermia, claro, não vai chegar a 40 graus, mas pode chegar naqueles 37,5, por exemplo. Se a academia ali, a brasileira, diz que 37,3 seria considerado febre, tem alguns bebês que poderia até sugerir estar com uma febre. Não é febre, mas é simplesmente um abafamento enorme. Porque a criança tem essa dificuldade de perder calor dessas formas que a gente disse.